Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. Senhor, se olharmos e encontramos que o instrumento não está limpo, o que devemos fazer então? Tenha a amabilidade de escutar isso cuidadosamente. Falamos que observar o que é, ou seja, a básica atividade egoísta, egocêntrica, aquilo que resiste, que está frustrado e que nos encoleriza, observar tudo isso. Depois falamos de observar um instrumento que observa e descobrir se esse instrumento está limpo. Deslocamos-nos que fato ao instrumento que vai olhar. Estamos investigando se esse instrumento está limpo e encontramos que não está. O que temos que fazer então? Está agonizada a inteligência. Antes estávamos interessados unicamente em observar o fato, o que é. Estávamos observando e nos afastamos dessa observação e dissemos: devemos observar o instrumento que olhe e vê se está limpo. Nesse mesmo questionar, há uma inteligência. Conseguem perceber isso? Há, pois, uma ansiedade da inteligência, uma ansiedade da mente e do cérebro. Não implica isso que existe um nível de consciência onde não há divisão nem condicionamento? Não sei o que implica. Simplesmente me estou movendo pouco a pouco. Não se trata de um movimento fragmentário. Não está fracionado. Quando olhava anteriormente, não tinha inteligência. Dizia: devo mudar, não devo mudar, isso não deve ser, isso é bom, isso é mal, isso deveria ser e todas essas coisas. Com essas conclusões, observava e nada acontecia. Me dou conta agora de que o instrumento deve estar extraordinariamente limpo para olhar, de modo que há um único movimento constante da inteligência, e não um estado fragmentário. Desejo continuar com isso. É energia essa mesma inteligência? Se depender de algo, fracassará. No momento agora, não se preocupe. Deixe a um lado a questão da energia. Você o conseguiu já, enquanto que para nós parece refinamento sobre refinamento, mas o impulso é o mesmo. Sim, é isso que ocorre. Refinamento? Ou é que a mente, o cérebro, todo o ser tornou-se muito embotado devido a vários fatores, tais como pressões, atividades e etc. E dizemos que é necessário despertar completamente todo o ser. Espere, a isso vou me referir e você vai ver. A inteligência não evolui. A inteligência não é resultado do tempo. A inteligência é esta qualidade de atenção sensível e alerta ante ao que é. Minha mente está embotada e digo: devo me observar. E esta mente embotada trata de observar-se a si mesmo, mas é óbvio que não vê nada. Ou resiste, ou rechaça, ou se submete. É uma mente muito respeitável, uma pequena mente burguesa que está olhando. Você começou falando de sistemas ideológicos, de moralidade, e agora vai mais longe e sugere que devemos nos observar a nós mesmos, que todos os outros sistemas são inúteis. Não é isso também uma ideologia? Não, senhor. Digo pelo contrário, que se olhe com qualquer ideologia, incluindo a minha. Então está você perdido. Não olhe em forma alguma. Temos tantas ideologias respeitáveis e não respeitáveis e todo o resto. É com essas ideologias no cérebro, no coração, que olhamos. Essas ideologias embotaram o cérebro, a mente e todo o nosso ser. Então a mente embotada olha. E é óbvio que não importa o que essa mente olhe, tanto se meditar ou se for a lua,
seguirá sendo uma mente embotada. De maneira que, enquanto essa mente embotada observa, alguém vem e diz: olha, amigo, você está embotado e tudo que olha estará como você, porque se sua mente está embotada, é inevitável que o que veja também o esteja. É um grande descobrimento o de que uma mente embotada que observa algo extraordinariamente vital o volta também embotado ao observá-lo. Se não for inconveniente, espere, vá devagar, avance passo a passo comigo. Se uma mente embotada reconhece que está embotada, é porque não está embotada? Mas não reconhece. Seria excelente se a mente embotada reconhecesse que está embotada, mas ela não faz. Trata de polir-se mais e mais, tornando-se erudita, científica e tudo isso. Ou se dá conta de que está embotada e diz: essa mente embotada não pode ver claramente. Então a seguinte pergunta é: como pode essa mente embotada, nublada, voltar-se extraordinariamente inteligente, de maneira que o instrumento através do qual olhe esteja bem limpo? Quer você dizer que quando a mente expõe a questão nessa forma, pôs fim ao embotamento? Pode um fazer o correto por razões equivocadas? Não. Desejaria que descartasse suas conclusões e captasse o que estou expressando. Não, senhor, você fique em meu lugar. O que você diz é que trata de alcançar algo que fará que a mente embotada se torne mais aguda e clara. Eu não digo isso. O que estou dizendo é: observe o embotamento. Como se observa a mente embotada sem o movimento contínuo da distorção? Minha mente embotada olha, portanto não há nada que ver, e me pergunto: como é possível tornar clara a mente? Surgiu essa pergunta porque comparei a mente torpe com outra mente hábil dizendo: devo ser como ela? Entende você? Essa mesma comparação é a continuação da mente embotada. Pode a mente embotada comparar-se a si mesma com outra inteligente? Não se compara sempre com alguma mente brilhante? Isso é o que chamamos evolução, não é assim? A mente embotada não compara, mas sim pergunta: por que devo comparar? Ou podemos pôr de maneira diferente: acreditam que se podemos ser um pouco mais inteligentes, conseguiremos algo mais. Sim, é a mesma coisa. De modo que tenho descoberto algo. A mente embotada diz: estou embotada por causa da comparação. Sou torpe porque esse homem é preparado. Não se dá conta de que é torpe em si mesma? Existem dois estados diferentes. Se me der conta de que sou torpe porque você é brilhante, isso é uma coisa. Se me der conta de que sou torpe sem comparação, é uma coisa muito diferente. Qual é seu caso? Compara-se você com o outro e, portanto, diz: sou torpe. Ou se dá conta de que é torpe sem comparação? Pode ser isso? Fique com isso um momento, por favor. Por favor, lhe conceda 2 minutos a essa questão. Dou-me conta de que tenho fome porque você me diz isso ou é porque sinto fome? Se me disser que tenho fome, pode que tenha um pouco, mas isso não é fome em realidade. Mas se tiver fome, tenho fome. De maneira que tenho que ver claro se meu embotamento for resultado da comparação. Então, posso prosseguir daí. O que o convenceu até o ponto de poder deixá-lo a estar interessado unicamente em se for torpe ou não? Porque veja a verdade de que a comparação embota a mente. Quando comparamos a um menino com outro na escola, os destruímos.
ao fazer a comparação. Se lhe dissermos ao irmão menor que tem que ser tão inteligente como o irmão maior, destruímos ao menor. Não é assim? Desse modo, não estamos interessados no irmão menor, a não ser na inteligência do irmão maior. Vamos averiguar. Assim, comecemos de novo, por favor. Não poderíamos nos rodear essa única coisa esta manhã? Vamos investigar. Siga comigo por uns poucos minutos, por favor, sem aceitar nem rechaçar, a não ser observando-se a você mesmo. Dissemos ao começo do diálogo dessa manhã que a revolução tem que realizar-se na mesma raiz de nosso ser e que pode ter efeito unicamente quando sabemos observar o que somos. A observação depende da acuidade, claridade e sensibilidade da mente que olha. Mas a maioria de nós estamos embotados e dizemos que não vemos nada quando olhamos. O que vemos é ira, ciúmes e etc., mas sem resultado algum. Assim, estamos interessados na mente embotada e não no que ela olha. Essa mente embotada diz: devo ser inteligente para poder olhar. De maneira que tem um padrão do que é a inteligência e está tratando de ajustar-se a ele. Alguém lhe expressa: a comparação sempre trará embotamento. Então ela diz: devo ter tremendo cuidado com isso, não vou comparar. Unicamente pela comparação soube o que é um embotamento. Se não comparar, como vou, ou seja, perceber que estou embotada? De modo que me digo, não o chamarei embotamento. Não farei uso algum dessa palavra. Tão somente observarei o que é, e não o chamarei embotamento. Porque tão logo o chamo assim, ao lhe dar esse nome, o embotei. Mas se não lhe dou o nome e só observo, eliminei a comparação e descartei a palavra embotado, e fica unicamente o que é. É isso difícil? Você, observe por si mesmo, por favor. Observe o que ocorreu agora. Olhe onde está agora a mente. Vejo que minha mente é muito lenta. Tenha a amabilidade de escutar simplesmente. Irei pouco a pouco, passo a passo. Como me dou conta de que minha mente é torpe? É porque você me disse isso? Porque tenho lido livros que parecem extraordinariamente talentosos, intricados e sutis? Ou é que vi as pessoas brilhantes e ao me comparar com elas me julgo de torpe? Tenho que averiguar, portanto não comparo. Recuso-me comparar com algum outro. Sei então se for torpe? A palavra me impede de observar? Ou é que a palavra substitui o que realmente é? Está seguindo isso? Não usarei, pois, uma palavra, não o chamarei torpe, não o pontuarei de lento, não lhe porei nome algum, mas sim averiguarei o que é, de maneira que descartei a comparação, que é a coisa mais sutil. Minha mente se tornou extraordinariamente inteligente porque não compara, não usa uma palavra com a qual veja o que é, porque se deu conta de que a descrição não é o descrito. Portanto, o que é realmente o fato do que é. Podemos prosseguir daí? Observa o fato, a mente está observando o seu próprio movimento. Agora bem, o condeno, julgo e avalio e digo, isso deveria ser. Isso não deveria ser. Tem à mente alguma fórmula, algum ideal, alguma resolução, alguma conclusão que indevidamente deformará o que é? Tenho que investigar isso. Se tiver alguma conclusão, não posso olhar. Se for um moralista,
Se for uma pessoa respeitável, ou um cristão, um vedantista, ou um iluminado, ou isso ou aquilo, tudo isso me impede de olhar. Portanto, tenho que estar livre de tudo isso. Estou observando se tiver alguma aluna de conclusão. Estou observando e se tiver alguma aula de conclusão. Portanto, a mente se tornou extraordinariamente clara e diz: há temor? Observo e digo: há temor. Há um desejo de segurança, existe a urgência de prazer e etc. Vejo que não é possível olhar se existe alguma conclusão. Se tiver lugar algum movimento de prazer, de maneira que observo e encontro que sou muito apegado à tradição, e me dou conta de que uma mente em tais condições não pode olhar. Tenho um interesse intenso por olhar, e esse profundo interesse me revela o perigo de qualquer conclusão. Portanto, a percepção mesma do perigo é a eliminação desse perigo. Então, minha mente não está confusa, não tem conclusão alguma, não pensa em términos de palavras, de descrições e não compara. Uma mente assim pode observar e o que observa é ela mesma. Ocorreu, pois, uma revolução. O pensamento tem que funcionar na ação. Nós temos que pensar quando vamos para casa ou quando você está a abordar um ônibus, um trem, quando vai ao escritório. Então o pensamento funciona eficientemente, objetivamente, em forma impessoal e sem emoções. Esse pensamento é de vital importância, mas quando o pensamento continua essa experiência que você teve e a leva através da memória para o futuro, então tal ação é incompleta e, portanto, existe uma forma de resistência. Podemos então passar à seguinte pergunta, a qual sugiro que formulemos assim: qual é a origem do pensamento e quem é o pensador? A gente pode ver que o pensamento é a resposta do conhecimento, da experiência como lembrança acumulada, de cujo transtorno surge uma resposta do pensamento a qualquer provocação. Se perguntam onde vive, a resposta é imediata. A memória, a experiência, o conhecimento é o transfundo do qual brota o pensamento. Portanto, o pensamento nunca é novo. O pensamento é sempre velho. O pensamento não pode ser nunca livre, porque está ligado ao passado e, portanto, não pode ver nada novo. Quando compreendo isso com claridade, a mente se aquieta. A vida é um momento constante de relação. E o pensamento, tratando de capturar esse movimento como o fim do passado, como memória, sente medo à vida. Quando percebemos tudo isso, quando percebemos que a liberdade é necessária para inquirir e para inquirir claramente, tem que haver disciplina do aprender, e não da repressão ou a imitação. Quando vemos como a mente foi condicionada pela sociedade, pelo passado, quando percebemos que todo pensamento se origina no cérebro, é velho e, portanto, incapaz de compreender nada novo. Então a mente se aquieta por completo, sem ser controlada nem aquietada. Não existe sistema ou método algum, não importa que seja Zen do Japão ou um sistema da Índia para obter que a mente esteja quieta. Porque o mais certo que possa fazer a mente é disciplinar-se para estar quieta. Se vimos agora tudo isso, se o vimos realmente, e não como algo teórico, deve perceber que surge então uma ação, e essa ação é a que nos libera do medo. Assim, em cada ocasião em que o medo surge, a imediata percepção e terminação desse medo. O que é o amor? Para a maioria de nós é prazer e, portanto, medo. Isso é o que chamamos amor.
Então, o que é o amor quando compreendemos o prazer e o medo? Quem vai responder essa pergunta? Que fala o sacerdote, o livro? É que algum agente externo nos vai dizer que o estamos fazendo muito bem e que devemos continuar adiante? Ou é que, tendo examinado, observado e visto em forma não analítica a estrutura e a natureza total do prazer, do medo, da dor, encontramos que o observador, o pensador, é parte do pensamento? Se não existir o pensamento, não existe o pensador, pois ambos são inseparáveis. O pensador é o pensamento. Há certa beleza e sutilidade em ver isso. Onde está agora a mente que começou a inquirir nesse problema do medo? Compreende? Qual é agora a condição da mente que passou por tudo isso? É a mesma que era antes de chegar a esse estado? Depois de ter visto isso intimamente, de ter visto a natureza dessa costura chamada pensamento, medo e prazer, qual é o verdadeiro estado da mente agora? É óbvio que ninguém, exceto você mesmo, pode responder essa pergunta. E se tiver podido aprofundar nela, verá que a mente experimentou uma transformação total. Somos gratos por sua participação nessa palestra inspiradora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em um dos 2 vídeos que estão sendo sugeridos na tela. Desafie-se a expandir a sua compreensão e compartilhe as suas percepções nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas. Até breve!